Olá, estamos aqui com o Dr. José Francisco Seabra Mendes Júnior, que está atuando dentro do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, é membro da Comissão Examinadora de Concurso Promotor de Justiça do RS, e, sendo examinador da disciplina de Direito Eleitoral, Direito de Pessoas com Deficiência, Direitos de Idosos, e atua na área de combate à corrupção dentro do estado do Rio Grande do Sul. É uma das principais pessoas nesse setor. Boa tarde, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos na semana do Dia Internacional de Combate à Corrupção. Estamos gravando porque é o dia 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E nós estamos tentando mostrar as atuações do Ministério Público Estadual e dos estados e federal, porque a gente sabe que existe muita dificuldade dos ministérios de combater a corrupção, né? E muitas vezes as pessoas não percebem o quanto é difícil isso. Parece assim, o Ministério não tá querendo fazer a parte dele, ou tá agindo errado, isso, aquilo. O que a gente pode fazer é mostrar a realidade, né? Mostrar que existe um poder que está tentando defender o povo nesse aspecto, né? Claro que às vezes tem um ou outro mau profissional sempre em todas as profissões, mas o geral é que esse grupo, o Ministério Público, são pessoas que defendem o povo brasileiro, defendem contra os políticos, e defendem às vezes até contra o próprio povo, não é, doutor? Dentro da ideia assim, de que a corrupção é um mal endêmico que assola o país, nós precisamos trabalhar no sentido do combate à corrupção e também no sentido de estabelecer medidas preventivas. Então, nesse sentido, o Ministério Público vem trabalhando, buscando sensibilizar a população acerca da necessidade de que ela participe de fato na condição de cidadã da definição dos destinos do país. Então nós tivemos em 2011 uma lei muito importante, que é a Lei de Acesso à Informação, que permite a todos os cidadãos terem acesso a todos os dados relativos aos entes públicos, seja federal, estadual, municipal. Então, por intermédio dessa lei, o cidadão pode acompanhar as licitações que estão ocorrendo no seu município, no seu estado, os contratos que estão sendo executados, os pagamentos que são feitos em relação a esses contratos, como se dá a organização, a estrutura de pessoal do ente público, até os salários dos funcionários públicos estão lá disponíveis para a população, enfim. De posse dessas informações, a sociedade precisa também se organizar, seja através de instituições, de organizações não governamentais que buscam enfim, fazer um acompanhamento da gestão pública, seja individualmente, cada cidadão buscando se informar sobre todas aquelas situações relativas aos entes públicos que possam ter alguma repercussão na sua vida. Acredito que trabalhando sim de uma forma preventiva, fazendo o controle que nós chamamos de controle concomitante. Controle social cidadão. Exato. E é um controle feito pela sociedade à medida em que as situações vão se desenrolando, ou seja, hoje qualquer licitação, qualquer contrato do ente público tem que estar disponível no portal da transparência, tem que estar disponível nos sistemas do Tribunal de Contas, e isso como dados abertos. Então isso permite que o cidadão acompanhe um contrato enquanto ele está se desenrolando. É um controle simultâneo ao mesmo tempo que esse contrato ocorre. O controle, quando ele é realizado apenas a posteriori, acaba muitas vezes dificultando a atuação das autoridades, porque nós já recebemos uma denúncia de um fato que já ocorreu, recursos que eventualmente já foram desviados, e aí evidentemente que o trabalho é muito mais difícil de se buscar recuperar esses recursos. A Lava Jato, por exemplo, é uma experiência muito bem sucedida nessa área, na medida em que tem conseguido, essa semana mesmo veio a notícia, de mais de 600 milhões de reais que estão voltando para a Petrobras por conta dos acordos de leniência, enfim, e dos acordos feitos no âmbito da operação, mas a Lava Jato também detectou a importância de que haja uma atitude preventiva, não só dos órgãos de controle, como da sociedade em relação à corrupção, e de que se estabeleçam medidas mais eficazes, uma atuação proativa dos órgãos de controle e uma atuação da sociedade bastante marcada pelo acompanhamento dos atos administrativos
e no sentido de estabelecer esse controle concomitante, o controle simultâneo dos atos, enquanto os prejuízos ainda não foram de fato efetivados. Isso faz com que nós tenhamos uma política de atuação, seja dos órgãos que estão institucionalmente organizados para controlar a administração pública, seja por parte da própria população, da sociedade, no sentido de evitar que os prejuízos ocorram. E acredito que uma atuação preventiva sempre será mais eficaz do que uma atuação de mera Se a gente puder tratar antes de ficar realmente doente, né? Estou começando a ficar doente, vai ficar ruim alguma coisa. Não, vamos tratar antes que a coisa piore, porque se chegar um câncer no início, ele é tratável. Né? E a corrupção é como um câncer, ela, se tratar no início, tu tem como combater. Agora, se tu tratar ela depois que ela está disseminada, que houve o chamado aparelhamento ideológico de Estado, a corrupção endêmica, aquilo aí é bem mais difícil de tratar. Então, quando tu percebe desde o início alguma coisa, denuncia, faz a tua parte. Eu, pessoalmente, acho, doutor, que existe uma situação que eu, como jornalista e cientista político, né? Então, vocês que me seguem aí no meu canal, Antônio Roberto Vim, cientista político, né, assim, vocês, 15 mil pessoas dando bola para um cara que está tentando fazer a sua parte. Então, se vocês ficam analisando esses meus trabalhos, vocês sabem, eu fico combatendo, tentando fazer a minha parte, mas eu sou um. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Os seus 15 mil, multiplicar por 30, multiplicar por 100 mil, por 200 mil, 1 milhão, quantos milhões forem, cada um de vocês tem que fazer a parte de vocês na casa de vocês, não furar a fila, não combater não fazer a coisa errada, combater a corrupção a partir da casa de vocês, a partir de vocês. Vocês têm que fazer a sua parte. Essas campanhas que eu estava fazendo de o que você tem a ver com a corrupção, elas são todas do Ministério Público. E aí o que eu vinha conversando nos bastidores com o doutor é o seguinte: havia há uma situação que é desagradável, que é a situação tanto como jornalista como cientista político, em ano eleitoral a gente não pode fazer crítica a políticos dentro do período eleitoral. Isso é uma coisa que a gente deveria poder fazer. E não deveria ter foro privilegiado para político, como acontece lá nos Estados Unidos, que lá os políticos são presos. Lá eles são encarcerados, eles são investigados, presos, né? Quando declarado uma corrupção, alguma coisa assim, porque eles não têm foro privilegiado. Aqui a gente não pode, em ano eleitoral, nem sequer comentar, tanto como cientista político, como jornalista, eu não posso criticar um político dentro do período eleitoral, né? E a lei de acesso à informação, que o doutor estava falando, ela deveria permitir que nós, quando víssemos alguma coisa errada, criticássemos essa coisa errada. Mas dentro do período eleitoral, ou apontássemos esse negócio. O que acontece? A lei de mordaça, a lei que atrapalhou o Ministério Público no ano passado, e esse ano está atrapalhando um pouco também, nós, os cidadãos que devemos ter acesso à informação, a crítica da imprensa no período eleitoral, tudo isso está promovendo quase que uma censura contra o povo brasileiro. E dificulta muito o trabalho do Ministério Público, né, doutor? Exatamente. A equipe que trabalha na Lava Jato, a Força Tarefa da Lava Jato, detectou uma série de circunstâncias que acabam dificultando esse trabalho permanente de combate à corrupção. Então foi por isso que ano passado foi proposto um projeto de iniciativa popular que teve como base 20 medidas que foram identificadas por essa força-tarefa que seriam importantes para aperfeiçoar o nosso arcabouço legislativo. Dentre as quais a questão da prescrição, que muitas vezes acaba destinando à impunidade processos criminais relativos a atos contra o patrimônio público, a questão do crime de enriquecimento ilícito, que ainda não é previsto na nossa legislação, e seria muito importante que houvesse esse crime para poder punir aqueles agentes que enriquecem do dia para a noite, mas não há uma evidência do fato por eles praticado. O cara tem dinheiro, não sabe de onde veio esse dinheiro. Então, é uma série de situações né, que preocuparam ali a equipe que trabalhava na Lava Jato por conta de identificarem ali possíveis portais para a impunidade. E por conta disso eles propuseram o projeto 10 medidas, que foi abraçado pela população brasileira, que chegou ao Congresso, mas lamentavelmente lá não foi acolhido e as medidas acabaram
sendo desvirtuadas. Essa questão que envolve o foro privilegiado, por exemplo, ela é tratada ali no projeto das 10 medidas, no sentido de acabar com essa prerrogativa de foro, que acaba muitas vezes travando os processos, na medida em que aqueles personagens que detêm a prerrogativa de foro têm a possibilidade de um processo mais demorado, na medida em que os tribunais, os órgãos colegiados não estão preparados para realizar a instrução de processos, como um juiz singular está preparado. Enfim, então, todas essas questões, lamentavelmente, não foram resolvidas na medida que o projeto 10 medidas acabou não sendo, não se tornando lei. Mas nós temos a expectativa de que a permanente mobilização da sociedade acabe fazendo com que isso, enfim, pelo menos uma boa parte daquelas medidas se torne realidade. Até que, se eu não me engano, dessa situação, voltando um pouquinho, é uma lei de iniciativa popular. Então ela não precisava entrar, ela não podia entrar por um deputado, que aí entrou por um deputado e aí pegaram, estava sendo votado como se precisasse ser votado, na verdade, por ser uma lei de iniciativa popular, ou é aceita ou não aceita, simplesmente isso, né? E aí o que acabou acontecendo é que tiraram da pauta e jogaram lá para longe para que não fosse votado nessa administração, nessa gestão. O que eles na verdade estão fazendo é jogaram com a barriga e acabaram impedindo o Ministério Público de ter um apoio popular, porque havia toda uma campanha para que o povo esquecesse e em um dado momento eles simplesmente dissessem não à coisa de uma forma velada, que não tivesse uma articulação da população a respeito disso. Não é isso mais ou menos que aconteceu? E em contrapartida surgiram, enfim, movimentos de reação da classe política quanto a essa iniciativa que começou... Criminalizando o Ministério Público, invertendo valores. Exato, né, com o retorno de uma proposta de lei da mordaça, de lei de abuso de autoridade, enfim, uma série de medidas que estão hoje tramitando no Congresso e que visam reduzir a possibilidade dos órgãos de investigação, entre os quais o Ministério Público. Então, nesse sentido, é importante que a população esteja atenta a esses movimentos. É como culpar o xerife por estar prendendo bandido. Exato. No momento que alguma dessas medidas possa ser aprovada, com certeza seria um retrocesso na luta permanente no combate à corrupção, como lamentavelmente aconteceu na Itália. Nós temos lá o exemplo da Operação Mãos Limpas, que acabou também trazendo um retrocesso para as organizações de combate à corrupção na Itália. E boa parte disso é culpa nossa, porque a gente permite que essas pessoas, quando no momento que a gente vota em branco, vota nulo, deixa de votar, a gente reduz o coeficiente eleitoral e permite que aquelas pessoas que têm interesses, que compram votos, assim, essas pessoas tenham um voto mais pesado, mais forte, e acabam atrapalhando o processo exatamente porque sempre vai ter o grupo de interesse deles lá, né? Eles vão estar lá representados, vocês podem estar omissos. A omissão é um tipo de ação, porque é o cruzar os braços, é confirmar aquilo que está acontecendo, e acaba permitindo que esse tipo de coisa aconteça. A oxigenação, a alternância de poder, a oxigenação de poder, a alternância de poder, favorece o combate à corrupção. Então a gente tem que fazer a nossa parte, nem que seja para mudar as moscas, né? Se a gente puder mudar alguma coisa, o mínimo que a gente possa mudar, a gente tem que mudar, para que, no devido tempo, as mudanças sejam mais eficientes e eficazes. Eu costumo mencionar sempre que é importante que a população, que a sociedade como um todo esteja mobilizada, não só naquele momento da campanha eleitoral, porque a cidadania não se exaure com o ato de votar. Tá certo. A partir do momento em que foram eleitos os candidatos, independente se o meu candidato foi eleito ou não, cabe a mim, como cidadão, começar a cobrar, enfim, o cumprimento daquelas propostas de campanha, cobrar dos candidatos que foram eleitos, que passam ali a ser agentes públicos. O tempo todo, né? Não existe democracia de graça. Exato. Então nós temos que acompanhar ali o cumprimento dos princípios da administração pública, que estão presentes lá na Constituição. Sim. O princípio da legalidade, o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, não posso utilizar a máquina pública a meu favor, o princípio da eficiência, enfim, a transparência dos atos dos agentes públicos eleitos. É importante, eu vejo assim no meu círculo de amizades, muitos amigos sequer lembram quem votaram na última eleição. Isso evidentemente mostra um descompromisso com o acompanhamento dos mandatos. E na medida que eu deixo lá aquele agente público que foi eleito, com um mandato popular, à vontade para fazer o que entender,
dentro ou fora da lei, não há uma cobrança da população, isso evidentemente contribui para esse ciclo vicioso de impunidade e de desmandos na administração pública. Nós temos uma coisa chamada controle social cidadão. O controle social cidadão, se não me engano, é 51% que cada delegado de controle social pode ter em relação a algum conselho. Até onde eu sei, parece que é isso. Aí, tu pode fazer controle social cidadão na educação, na saúde, na segurança, em todas as áreas do municipal, estadual e até mesmo federal. Os conselhos, eles estão aí para que você... E não é preciso fazer parte de... Geralmente, esses cargos, essas funções são ocupadas por pessoas ligadas a partidos políticos. Aí entra o aparelhamento ideológico, porque são eles controlando eles mesmos. Agora, se você, cidadão, tem um pouquinho do seu tempo dedicado para isso, você vai ter esse controle social feito de uma forma correta, sem precisar se preocupar com um abuso nesse sentido. O que nós estamos fazendo aqui é o combate à corrupção, porque é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, dia 9 de dezembro. Mas a gente estava fazendo uma campanha, que essa campanha aqui é do o que você tem a ver com corrupção, e acabou isso este ano, parece, ou o ano passado, uma coisa assim. Não existe mais esta campanha. No entanto, começou uma nova campanha. É isso, doutora? Exato. A campanha que você tem a ver com corrupção partia do pressuposto de que todos nós, como cidadãos brasileiros, temos sim muita coisa a ver com a corrupção. A corrupção é um mal, uma praga, uma chaga social que assola a nossa sociedade, historicamente sempre existiu, existe em todas as sociedades, mas no Brasil ela se faz sentir de uma forma muito forte, primeiro por causa da impunidade histórica e segundo por conta dos reflexos que ela acaba causando na falta de recursos para a plena efetividade das políticas públicas que precisam ser realizadas, e aí faltam recursos porque foram desviados. Sim. Então, no momento que nós temos dinheiro desviado da merenda escolar, da saúde, várias outras áreas, evidentemente que os destinatários daqueles serviços acabam sofrendo os efeitos. Então a ideia do projeto era essencialmente mostrar as consequências nefastas que a corrupção tem para a população, ao mesmo tempo mostrar como nós somos partícipes dessa corrupção endêmica, seja por pequenos atos que acabamos praticando, ou sendo coniventes, ou sendo omissos em relação a eles, seja pela nossa própria omissão na condição de cidadão, ao não exercer o controle social da administração pública. Então o cidadão, quando fura fila, quando para em fila dupla para pegar o filho na porta do colégio, quando oferta uma propina para o guarda de trânsito, quando tenta estacionar o carro na vaga destinada a pessoas com deficiência, são pequenos exemplos da corrupção do dia a dia, que acaba contribuindo para a perpetuação de um comportamento de tolerância com a corrupção. Eu estou vendo aqui, o site está aparecendo aqui também, enquanto nós estamos conversando, é o site www.todosjuntoscontraacorrupção, tudo junto, sem cedilha e sem tio, .gov.br, né? Então, repetindo, www.todosjuntoscontraacorrupção, sem cedilha e sem tio.gov.br, tudo minúsculo, né? E aí você entra nesse site, é o site da campanha federal de combate à corrupção. Você lá tem todas as informações, né, de como acessar a campanha, como colaborar com a campanha. Provavelmente deve ter camisetas, deve ter adesivos, né, assim, e você divulgar junto à sua rede social o mais amplamente possível, porque é a forma de nós nos unirmos junto com o Ministério Público e fazer a nossa parte para combater a corrupção. Essa é a única campanha ou tem outras campanhas que nós estamos... Isso parte dentro de uma ideia de um plano nacional, de maior, prevenção e combate à corrupção. A ideia é uma modernização daquela campanha anterior, que envolve assim, vários segmentos da vida nacional, e ela parte principalmente do pressuposto de que aquelas boas práticas que têm sido experienciadas... Essa campanha do momento, essa é o que o Ministério está fazendo nesse momento respectivo. Então nós temos ali um banco de propostas, de projetos que vêm sendo executados, e todos aqueles projetos que eventualmente tenham alguma boa prática a ser compartilhada, que possa ser replicada em outros locais, estão sendo armazenados lá para que todos possam conhecer. E atividades do dia 9, tem alguma atividade no dia 9 que vão acontecer
aconteceu? Já aconteceram? Bom, já teve? o Ministério Público Estadual, assim como uma série de outras instituições, integra a rede de controle da gestão pública no Rio Grande do Sul. Nessa semana nós fizemos o nosso evento anual, onde trouxemos alguns palestrantes para falar sobre temas relacionados à prevenção e combate à corrupção e fizemos uma grande prestação de contas do que foi feito este ano. Essa instituição ela é formada por Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas do Estado. Está à disposição no site, né? Quem quiser... Nós estamos montando inclusive um site da rede de controle para poder viabilizar o amplo acesso das pessoas a essas informações. Ótimo. E a ideia da rede de controle parte da necessidade de uma atuação articulada, de que haja uma estratégia de atuação no combate à corrupção por parte de todos os integrantes da rede de controle da gestão. Quando eu digo rede de controle, ela não envolve só o controle externo, que é realizado pelo Ministério Público, por tribunais de contas, mas também os controles internos. Então nós temos integrando a rede de controle a Controladoria do Município, a Controladoria do Estado, a Controladoria Geral da União, e todos esses órgãos irmanados, compartilhando informações e atuando de forma articulada e estratégica, têm condição de dar uma resposta mais efetiva para a população em relação à necessidade permanente de combate à corrupção. E principalmente no sentido de nós buscarmos um elo permanente de comunicação com a sociedade, com o controle social que é exercido, por exemplo, pelos observatórios sociais, que são nossos parceiros, né? Então, este ano nós fizemos várias frentes em relação ao que poderíamos contribuir na prevenção e combate à corrupção, e eu coordenei um desses grupos. Até nessa semana apresentei o relatório final deste ano de atuação, e esse grupo segue para o ano que vem. É um grupo que trabalhou no sentido de capacitação da instância de controle social nas escolas. Porque as escolas, elas, enfim, seja escolas estaduais ou municipais da rede pública, elas são unidades gestoras. Então, cada diretor de escola, ele recebe recursos que vêm via FNDE, no sentido de verbas federais, via Estado, para comprar merenda escolar, para fazer pequenas obras, e esses recursos, obviamente, que tem que ser objeto de prestação de contas. Sim. Quem acompanha a prestação de contas no âmbito da escola é o Conselho Escolar, que é formado uma parte por servidores e membros da escola e outra parte por alunos ou pais de alunos. Então, nós detectamos que esse segmento, principalmente o relacionado aos alunos... Isso é escola pública e privada, viu, gente? Tanto escola pública como privada tem esse tipo de coisa. O Conselho de Pais e Mestres, o antigo chamado Conselho de Pais e Mestres. É o conselho que também acaba sendo utilizado esse conselho em secretarias municipais de educação. Então, vocês podem fazer os conselhos nas escolas e também pode fazer direto nas secretarias. O importante é fiscalizar. O que nós detectamos assim, é que o segmento dos alunos e pais dos alunos tinha, evidentemente, que deficiência de informação na parte técnica, acabavam atuando muito formalmente no acompanhamento das prestações de contas, mas não atuavam de fato. Então, todo o trabalho desse grupo foi no sentido de elaborar um conteúdo programático para realizar um curso de capacitação desses conselheiros escolares. A partir daí nós definimos quem seriam as entidades que iriam participar como facilitadores do curso. Então nós temos ali auditores da Receita Estadual, nós temos membros da Controladoria da União. Se você não gosta, por exemplo, que tem gente colocando erotização e sexualização de menores dentro de currículo escolar, né? Isso é uma coisa que tem muita gente que está desgostosa com relação a isso. Como é que você faz o controle a respeito disso? Você tem que fazer isso a partir do controle social na área de educação. Então, aqueles pais de alunos que estejam contrários a essa situação podem se ver representados dentro desses conselhos. Mas se não fizerem a parte de vocês, não tenho tempo para isso, depois não reclamam. Democracia não se faz só dando um voto de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Não é assim que se faz a democracia. Tu vota, voto é só uma parte do processo. Não existe almoço grátis. Vai lá e faz a tua parte, senão tu não vai ter democracia. Democracia, delegar alguém para fazer democracia por ti, isso não é democracia, tá? Isso aí é ditadura. E ensinaram errado para ti. Se tu sabe dessa maneira, tá errado. Começa de novo. Apaga tudo e começa do zero. Exatamente. Então, dentro dessa ideia assim, de que o Conselho Escolar assuma o seu papel, seja acompanhando o plano pedagógico da escola, seja acompanhando o plano de aplicação de recursos, e, enfim, que possa exercer uma fiscalização correta da prestação de contas, é que nós montamos esse curso
para capacitação de conselheiros escolares. Estamos com um projeto piloto que envolve 5 escolas da rede estadual e municipal, e a partir do final do projeto piloto nós iremos gravar em vídeo um EAD, né, para ensino à distância, para que nós possamos distribuir para toda a rede municipal e estadual. Então a ideia é que o conselho escolar possa exercer de fato o seu papel. Por exemplo, se a merenda escolar ela não está sendo de qualidade, se o produto que está sendo adquirido pela escola é um produto ali vencido ou às vésperas de estar vencido, se a estocagem dos alimentos não é adequada, isso faz com que os alimentos percam sua qualidade, se a própria qualidade da merenda produzida, o resultado final não tem sido a contento, isso tudo faz parte do trabalho do conselho escolar. E é nesse sentido que o nosso grupo tem trabalhado, no sentido de sensibilizar os integrantes do conselho escolar. Se a quadra de esporte está sem equipamento, está aqui os equipamentos quebrados, o chão quebrado, não tem computador na escola, tudo isso é feito dessa maneira. A tua parte combatendo a corrupção, aí o dinheiro tem que ir para lá e tem que ter essa função. É isso. Cultura também é a mesma coisa. Tudo, todas as áreas é assim, dessa maneira. Doutor, eu só tenho a lhe agradecer pelas orientações, né, pelo seu tempo. A gente tentou fazer uma primeira gravação, deu probleminha, ele está fazendo pela segunda vez comigo, eu não tinha comentado até agora. Né, só tenho a agradecer, né, paciência, eu sei que o senhor está atarefado, então vou agradecer realmente o seu trabalho, a sua oportunidade que nós estamos fazendo aqui, essa situação. E se alguém precisar entrar em contato com o Ministério Público, como é que faz? Onde é que liga? Para onde? O que faz? Entra no site, procura direto? Eu tive contato com o doutor, indicado pelo Dr. César Faccioli, que era o coordenador estadual da campanha O que você tem a ver com a corrupção. Ele me indicou o Dr. Seabra, né? E o Dr. César Faccioli tinha sido indicado pelo coordenador nacional da campanha anterior do que você tem a ver com a corrupção, que é o Afonso Guizo Neto, né, que é de Santa Catarina. Então são pessoas indicadas por pessoas que trabalham contra a corrupção, ou seja, são pessoas especificamente ligadas ao combate à corrupção nacional e estadual. Então são pessoas mais qualificadas nesse sentido. Só agradeço realmente ao senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio, a oportunidade, e todos aqueles que quiserem eventualmente se dirigir ao Ministério Público, conhecer um pouco mais do trabalho do Ministério Público, nós temos o site, que é www.mprs.mp.br. Ali nós temos um link específico para contato com a instituição via nossa ouvidoria. Nós temos também um serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. E por qualquer dessas vias poderá ser feito o contato com o promotor que vai atender o cidadão. E temos, evidentemente, também as promotorias de justiça nos seus espaços físicos, sempre com as portas abertas para a população. Então, seja aqui na capital, seja no interior do estado, sempre haverá um promotor de justiça atento para, enfim, ouvir o reclamo da população em relação a determinado assunto e buscar cumprir a nossa missão constitucional, que é a defesa do patrimônio público. Quiser fazer uma denúncia anônima, pode? Tem como? As denúncias, a nossa Constituição veda o anonimato, mas não está impedida a possibilidade da pessoa encaminhar a denúncia, se ela tem algum receio de apontar segurança, alguma coisa assim. Evidentemente, e cabe ao Ministério Público, ao ter contato com uma denúncia anônima, examinar a plausibilidade daquela denúncia, se ela traz elementos concretos, traz situações envolvendo nomes de pessoas, dados relativos a valores, enfim, a um contrato determinado, enfim, se traz elementos que permitam o início de investigação, não é o fato de ela ter chegado via anônima que vai impedir a atuação do Ministério Público. É porque normalmente é por provocação, né, doutor? Nós temos tentado, no âmbito do Ministério Público também, ter uma atuação mais proativa e não depender só de fontes de informação externas. Eu coordeno aqui no âmbito do Ministério Público também um projeto que se chama o MP Está de Olho, que a ideia é nós definirmos anualmente, por consenso entre os promotores do patrimônio público, ver alguma coisa está errada, não precisa aprovar. Exato. Esse ano nós optamos por fazer um acompanhamento dos contratos de recolhimento de lixo nos municípios. Então estamos fazendo esse trabalho sem que tenha havido qualquer denúncia. Cada promotor no âmbito da sua comarca está fazendo um levantamento das licitações, dos contratos, como é que está sendo executado o contrato, porque esse é um tipo de contrato que ele dá margem à possibilidade de corrupção. Então, nesse sentido, quando nós detectamos a possibilidade de que haja algum foco de corrupção envolvendo esse tipo de contrato, nós optamos por fazer um trabalho independente de receber denúncias, de fazer um trabalho mais preventivo. É isso. Muito obrigado para o senhor, felicidade para o senhor.